Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de leite. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Juliana Santos, que é pesquisadora, analista de mercado lá do CPEA. E seja muito bem-vinda aqui conosco, Juliana. Muito obrigada, igualmente. Juliana, a gente acompanha, o mercado e a gente viu que o preço pago ao produtor pelo leite nesse mês de julho, que é referente ao leite captado em junho, teve uma alta expressiva, inclusive foi recorde para um mês de julho, segundo a série do CPEA? Exato, um recorde no preço de julho, chegando a patamares de 1,75 na média Brasil. Certo, esse avanço então foi de 16%, em relação ao mês anterior. E o que motivou essa alta tão expressiva, Juliana? Então, esse aumento ele está relacionado com o avanço do período de entre-safra, que é o período de seca aqui para a região sudeste e centro-oeste. Nesse período, normalmente, a disponibilidade de pastagem é reduzida e, consequentemente, também se reduz a oferta de leite no campo. Além disso, os estoques das indústrias elas seguem limitadas, o que auxilia, ajuda na competição entre essas empresas para assegurar a matéria-prima, a compra da matéria-prima no campo. Certo, esses estoques eles estão baixos, além por essa redução da produtividade do campo, mas tem algo relacionado com o período de quarentena, com as incertezas em relação à pandemia pelo coronavírus? Sim, normalmente as empresas elas fazem esses ajustes da matéria-prima no começo do ano, no período de safra. Como começou o período de quarentena e do coronavírus, do avanço do coronavírus, criou incertezas dentro desse mercado. Então, eles não se abasteceram tanto, gerando esses estoques limitados no período atual de entre-safra. E, Juliana, como é que está a produção e a captação do leite? A gente tem regiões do país que estão produzindo mais ou que estão produzindo menos do que outras? Segundo o índice de captação do CPEA, tivemos uma alta de 4% em junho, em relação para maio. Essa alta ela se deve principalmente à alta na produção na região sul, que teve uma melhora dos climas, uma melhora na suplementação dos animais. Então, isso favoreceu o aumento da produção na região sul. Mas na região sudeste e centro-oeste ainda seguem limitadas. Então, mesmo com esse ligeiro aumento na captação na região sul, ainda assim não é o suficiente para trazer uma pressão de baixa nos preços. Exatamente, os preços eles ainda podem continuar a aumentar ou até mesmo seguir uma manutenção nos próximos meses. E como que está a demanda nos elos da cadeia produtiva? No período do comecinho do isolamento social, a gente viu aí uma corrida para destinar o leite spot para a produção de leite UHT e leite em pó, que tem mais durabilidade, mais tempo de prateleira. Agora que a gente já passou um bom tempo da questão do isolamento social, como que está essa distribuição da produção? A gente tem realmente mantido essa demanda maior para o leite UHT e leite em pó? Ou a gente começa a ver uma recuperação nos demais lácteos, como iogurtes, queijos? Certo. Segundo os nossos colaboradores, o consumo ainda segue firme, agora no período de junho e julho. Em junho tivemos uma alta expressiva de 17% no preço do leite UHT, chegando a patamares de 3,20. Também tivemos uma alta no preço do queijo mussarela, chegando a patamares de 22,30. E essa alta também foi presente no leite em pó, chegando a patamares de quase R$20 o quilo. Então, essa demanda reflete muito que as famílias
né, seguem aí consumindo bastante o leite, né, tanto o leite em pó quanto o HT, mas esse aumento no preço da mussarela aumentou a procura, aumentou a demanda por mussarela, começou a flexibilização da economia em alguns estados, é por isso? Exatamente, com a abertura do comércio, o início da flexibilização, aumentou a demanda por esse derivado, né, o queijo mussarela. Então, como os estoques dos laticínios estão reduzidos, aumenta o preço pago por esse produto. Certo. E em relação ao preço pago para o produtor, né, você comentou que no mês de julho, referente ao leite captado em junho, o preço está na faixa, né, a média de R$ 1,75 por litro. Se a gente fizer a relação com os custos de produção, esse valor é remunerador ao produtor ou a margem dele segue estreita? Então, em relação ao ano passado, o produtor ele precisava vender em torno de 24 litros, o litro do leite, né, para conseguir fazer a compra de uma saca de milho de 60 quilos. Esse ano, em junho, no mesmo período, ele precisa vender 35 litros. Então, quer dizer, houve um menor poder de compra para esse produtor. Nesse primeiro semestre, houve um aumento do custo de produção em geral de 4% para esse produtor. Isso em relação ao primeiro semestre do ano passado. Exato. Certo. E, Juliana, para finalizar, agora para o mês de agosto, né, em referência ao leite captado em julho, o que a gente pode esperar? A gente segue, né, no período de entre-safra da produção de leite. Devemos esperar preços sustentados, um pouco mais de alta? Sim, como o período de entre-safra ele dura até mais ou menos setembro, outubro, provavelmente os preços eles ainda podem estar em patamares mais elevados, mas precisamos ficar atentos com a parte da oferta, se ela ainda vai seguir limitada, e com a parte da demanda, se ela ainda vai se sustentar durante esses meses. Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Santos, que é analista de mercado do CPEA, trazendo detalhes sobre o mercado de leite. De acordo com ela, né, segundo os estudos que são feitos no CPEA, nesse mês de julho, em relação ao leite captado em junho, houve um aumento de 16% no preço pago ao produtor, então chegou a R$ 1,75 o litro do leite. Segundo a Juliana, é um preço recorde para um mês de julho, né? Isso comparando com a série histórica do CPEA, então um preço muito positivo aí para o produtor. De acordo com ela, essa alta nos preços, ela é referente tanto à questão da entre-safra, que é algo sazonal, que é algo já esperado, mas tem um componente aí também que é relacionado com a pandemia do novo coronavírus. E então, quando esse período de isolamento social, essa pandemia começou a se intensificar aqui no Brasil, os laticínios então colocaram o pé no freio, não fizeram tanto estoque e agora, como a demanda está seguindo, esses laticínios estão com menos estoque, então a disputa pelo leite está mais acirrada e isso ajudou a levar os preços para cima. Apesar disso, os custos de produção seguem altos. A Juliana ela trouxe um comparativo para a gente, que no ano passado, em 2019, a média para se comprar uma saca de milho de 60 quilos custava, entre aspas, 24 litros de leite. Esse ano, para se comprar uma saca de milho, o produtor precisa desembolsar o equivalente a 35 litros de leite. Então, houve aí uma diminuição no poder de compra do produtor de leite, ainda que os preços tenham subido. Para mais informações, você continue ligadinho aqui com a gente no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho tem mais boletim para vocês.